Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel, na segunda parte, que é o governo unificado de Davi, que vai do capítulo 5 até o capítulo 8. Hoje, nós vamos olhar, depois que Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele quer construir um templo para a arca. Mas o profeta Natã diz não. Para que melhor possamos entender esses textos, peçamos que Deus nos ilumine, nos guie e nos ajude. Invoquemos a Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos hoje a uma marca expressiva no nosso canal. Passamos os 10 mil inscritos. Por isso, nosso muito obrigado. E se você que assiste nossos vídeos, mas não é inscrito, se inscreva para juntos estudarmos a Bíblia. Agora, você que já é inscrito e frequente no nosso canal, dê o seu joinha e compartilhe com os seus amigos e familiares. Convido você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 7, a profecia de Natã. Conforme nós falamos, Davi, no capítulo 6, levou a arca para Jerusalém. Ou seja, tirou a arca de ser itinerante entre as tribos com os levitas, tomando conta do culto, e a trouxe para Jerusalém, do lado de sua casa, que foi feito de cedro, uma casa já de luxo, digamos assim. E começa desta forma. Quando o rei ocupou a sua casa e Yahvé tinha livrado de todos os inimigos ao redor, aqui nós temos que parar. No próximo capítulo 8, nós vamos ver as guerras de Davi. Mas sabemos que ele foi vencendo todo mundo, com um exército forte agora do sul e do norte, com mercenários e com o dinheiro das pilhagens, ou seja, dos reinos que ele ia dominando, ele pagava esse exército. O rei disse ao profeta Natã, paramos, quem é Natã? Na Bíblia, nós temos vários Natãs. Esse, em específico, provavelmente era um sacerdote do templo de Jerusalém, dos jebuseus, antes de Davi tomar a cidade. Ou seja, ele não era de Deus Javé, mas ele assume a fé em Javé e vira um profeta. O nome Natã significa Javé deu. E ele tem grande influência sobre Davi. Então ele vai falar do crime de Davi contra Urias. Ele vai falar da não construção do templo, que veremos no vídeo de hoje. E ele vai falar sobre a dinastia perpétua, eterna de Davi, dos versículos 12 até o 16. E ele também escreveu uma história sobre Davi, conforme nós vemos no segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 25. Continuando. Vê, eu habito numa casa de cedro e a arca de Deus habita numa tenda. Isso é pejorativo? Não. Davi é que está morando numa casa luxuosa. A arca já morava numa tenda 2 séculos, itinerante diante do povo. Não era desmérito. Aqui ele coloca como desmérito, mas não é. Natã respondeu ao Davi, vai e faze tudo o que teu coração diz, porque Yahvé está contigo. Opa, Yahvé está com você, tudo que você fizer é abençoado. Certo? Vejamos. No versículo 4. Mas nesta mesma noite a palavra de Yahvé veio a Natã nestes termos. Vai dizer ao meu servo Davi, assim diz Yahvé, construirias tu uma casa em que eu venho habitar? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os israelitas até o dia de hoje, mas andei em acampamento errante debaixo de uma tenda e um abrigo. Olha só. Deus diz assim, eu fiz assim. Durante todo o tempo em que andei com os israelitas, porventura disse a um só juiz de Israel que eu tinha instruído como pastores do meu povo, por que não edificais para mim uma casa de cedro? Deus queria estar no meio do povo. Eis o que dirás a meu servo Davi. Assim fala Yahvé dos exércitos. Fui eu que te tirei das pastagens onde pastoreavas ovelhas
para seres chefes do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo Israel e o fixarei para que habite nesse lugar e não tenha mais de andar errante, nem os perversos continuarem a oprimi-lo como antes. Desde o tempo todo, desde os tempos em que instituí juízes sobre o meu povo Israel. Eu te concedi o repouso diante de todos os teus inimigos. Yahvé te anuncia que ele te fará uma casa. Yahvé vai fazer uma casa para Davi. E aqui entra uma parte importante que vai ser um modelo para todos os 42 reis de Israel. E quando os teus dias estiverem completos e vires a dormir com teus pais, ou seja, a morte, farei permanecer a tua linhagem após ti, aquele que terá saído das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome. Estabelecerei para sempre. Aqui a gente fala do quê? Da dinastia perpétua de Davi, um reino que vai durar 1000 anos. Estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Paramos. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Aqui a gente fala da filiação divina do rei. O rei como um filho de Deus. Isso era muito usado nas outras religiões, onde os reis eram como que deuses. Se você pegar os romanos do tempo de Jesus, muitos deles eram colocados como divindades. Ave César, aquele negócio todo. Como um deus e era obrigado a ser adorado, cultuado. Aqui nós vamos ver o rei como filho de Deus. Mas todos nós não somos filhos de Deus? Não. Eu serei para ele pai e ele será para mim filho. É algo mais exclusivo. E se ele fizer o mal, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoite de homem. Minha fidelidade não se afastará dele, como a tirei de Saul, que afastei de diante de ti. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o teu trono se estabelecerá para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Aqui, para Davi e para os reis posteriores, ter o templo ao lado do palácio era muito importante. Um rei precisa de um grande exército. Davi tinha um grande exército e estava expandindo o território. Um rei precisa do apoio da elite. Ele tinha. Lembra que os nobres, os anciãos do norte vieram e se colocaram aos pés de Davi? Ele precisava do apoio popular. Então as mulheres estavam apoiando Davi, como que simbolizando que o povo estava apoiando. E ele estava com a arca de Deus do lado da sua casa, numa tenda. E ele queria fazer um templo, que tem a porta que abre e fecha na hora que o rei quer e assim por diante. E Deus vai falar, não. Depois Salomão vai ter, dentro daquela política agressiva que ele vai fazer, ele vai construir um mega templo, cobrando impostos, fazendo templo, e como que falando assim, aqui só se fala aquilo que eu quero. O que já não era muito diferente. Nós vamos ver no final do capítulo 8, que nós vamos estudar no vídeo que vem, quem são os sacerdotes, inclusive todos os filhos de Davi. A partir daí, nós temos do versículo 18 até o 29 no final, uma grande oração de Davi, como que agradecendo a generosidade com que Deus o ajuda a ser rei. Daqui para frente, não no próximo vídeo, mas no outro, nós vamos começar a ver a sucessão de Davi. E aí começa a aparecer muitas mazelas do governo de Davi. Coisas ruins que não deveria ter um povo que Deus é o seu Senhor. Que interessante conhecermos esta parte. O profeta diz não ao rei. Sigamos juntos. Paz e bem.